você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura dos capítulos 22 ao 25 do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito por Stormy Martin. Quando eu preciso libertar-me dos maus hábitos. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Em certas ocasiões na vida, nós mulheres lutamos contra um tipo de hábito ou comportamento que não apreciamos, não queremos e não conseguimos dominar. Em geral, temos noção de quando estamos fazendo algo que não é bom para o corpo, para a saúde, para as finanças ou para o casamento, porque posteriormente nos sentimos culpadas, a ponto de nos arrepender amargamente. Punimos-nos o dia inteiro por causa disso. Nos versículos acima, Paulo descreve nossa situação quando não fazemos o que deveríamos fazer e fazemos o que não deveríamos fazer. Isso ocorre quando o pecado passa a nos dominar, ou a nossa carne clama em voz alta pelo que deseja, ou ainda quando o inimigo se aproveita de nossa fraqueza e nós não resistimos a ele. Se tentarmos lidar com isso por conta própria, sem a ajuda de Deus, poderemos ter sucesso por um tempo, mas um dia voltaremos ao mesmo hábito nocivo. Paulo, no entanto, dá-nos um motivo para a esperança. Nesse mesmo trecho de Romanos, ele pergunta um pouco mais adiante: quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E ele mesmo responde: Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus pode livrar-nos de tudo que é destrutivo na vida, inclusive de nossa tendência de adquirir maus hábitos. A melhor notícia é que, embora nossa força seja falha, o poder do Espírito Santo em nós nunca é. Peça a Deus que a livre de um hábito mau ou de um desejo que não seja da vontade dele para a sua vida. Agradeça-lhe porque, graças a Deus, graças a Jesus, você não tem de ceder aos ditames da carne. Além de libertá-la, Jesus pode ajudá-la a andar na liberdade que Ele te deu. Minha oração a Deus: Senhor, oro para que exponhas sob Tua luz todos os meus hábitos nocivos. Elimina-os da minha vida. Quanto ao hábito com o qual eu luto e do qual eu gostaria de me livrar, ajuda-me a adquirir controle sobre ele para que ele não me controle mais. Mostra-me como vencê-lo no poder do Teu Espírito e ensina-me a resistir a essa fraqueza. Leve embora tudo que houver em mim que possa atrair-me a fazer aquilo que não planejaste para a minha vida. Preenche os vazios em mim com a Tua presença, de modo que eu pare de tentar preenchê-los com algo que venha a se tornar um hábito indesejável. Destrói o conflito interno que me força a fazer o que não quero e a não fazer o que eu quero. Capacita-me a ser forte e a não ceder à fraqueza. Entrego a Ti todos os meus desejos e a minha carência, e reconheço que minha verdadeira necessidade será sempre querer um pouco mais de Ti. Obrigada, Jesus, porque me livraste do cativeiro do pecado e me libertaste de tudo que não é bom para mim. E por consequente, não é bom para o meu marido e para os meus filhos. Protege-me de qualquer coisa que me force voltar aos antigos hábitos que só servem para destruir a minha paz, a minha saúde, a minha segurança e o meu futuro. Ajuda-me a livrar-me da fraqueza, de modo que a Tua força seja claramente manifestada em mim. Oro em nome de Jesus. Quando ele carrega um fardo pesado, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A sociedade põe muito peso nos ombros do homem, e dele o fardo de ganhar dinheiro para sustentar a família. Espera-se que ele seja bem-sucedido na carreira profissional. Há tantas expectativas sobre o homem a esse respeito que ele sente pressão o tempo todo. É por isso que tomamos conhecimento de um grande número de suicídios cometidos por homens quando se veem em sérias dificuldades financeiras. O fardo é pesado demais. Poucas mulheres cometem suicídio por fracasso financeiro. Se você ou eu fosse à falência, venderia tudo, pagaria as dívidas dentro do possível, conseguiria um emprego e começaria de novo. Os homens sentem o fardo do fracasso na vida como uma ameaça. É por isso que seu marido precisa de suas orações para aliviá-lo do fardo.
Uma das melhores maneiras de ajudar a carregar o fardo do seu marido é orar para que ele tenha em mente a carga que lhe pesa sobre os ombros. Todas as vezes que fizer isso, ore principalmente pelo que pesa mais. Uma atitude extremamente eficaz que você pode tomar é contar que está orando por ele e lhe pedir que conte quais são os fardos. Talvez ele lhe revele algo que você nem sequer sabia que estava aborrecendo. A palavra de Deus diz que às vezes nosso fardo provém de um opressor. Os filhos de Israel tinham um opressor e foram dominados por ele por causa da desobediência. Deus, porém, prometeu que o fardo do opressor colocado sobre ele seria eliminado pelo poder do Espírito Santo. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A gordura refere-se à obra do Espírito Santo. Suas orações podem convidar o Espírito Santo a destruir a carga que o opressor pôs nos ombros do seu marido. Você estará cumprindo a lei de Cristo todas as vezes que orar assim, além de assegurar a devoção de seu marido. Minha oração a Deus, Senhor, oro para que meu marido seja capaz de entregar todo o seu fardo a Ti. Sei que quando entregamos nossas preocupações a Ti, Tu nos sustens e não permite que venhamos a cair. Ajuda-me a carregar as cargas do meu marido em oração, e de outra maneira que me reveles. Mostra-me qual o fardo mais pesado do meu marido e o que posso fazer para ajudá-lo a carregar. Peço-te que alivies a grande carga de meu marido com a tua presença na vida dele. Capacita ao entender que se ele estiver unido a ti, tu lhe carregarás o peso. Peço-te que, quando ele for oprimido pelo inimigo e orar ou suplicar a ti, quando apresentar-te suas cargas e buscar o teu auxílio, que o escutes. Peço-te também que, quando tirares esse fardo dos seus ombros, ele saiba que tu que estás aliviando o peso. Oro em nome de Jesus. Quando nós precisamos do poder de Deus para agir em nosso favor. Minha mensagem, minha pregação consistiram de demonstração do poder do Espírito para que a fé que vocês têm não se baseasse na tua sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você já se sentiu totalmente impotente diante de uma situação? Já perdeu o controle do carro enquanto descia a ladeira durante uma forte chuva? Circunstâncias como essas são terríveis porque não temos nenhum domínio sobre elas. Concluímos que não temos poder sobre nada. Um dos aspectos mais maravilhosos de Deus é que Ele divide seu poder conosco. Ele nos dá seu poder para fazer aquilo que normalmente não faríamos. Não temos controle sobre seu poder, somente Ele o controla, mas podemos orar e esperar que Ele manifeste seu poder em nosso favor. Podemos ampliar o poder de Deus em nossa vida quando vivemos em obediência a Ele. Esse é o preço que temos de pagar para nunca nos sentir impotentes. Deus não quer que você e o seu marido tenham aparência de piedade, mas neguem seu poder. Ele quer que tenham uma vida de poder. Quer que vocês vejam a incomparável grandeza do seu poder para com todos os que creem nele. O poder de Deus, o poder que criou o universo, dividiu as águas do Mar Vermelho, ressuscitou Jesus dentre os mortos, restaurou a visão do cego, curou enfermidades, expulsou demônios, é o mesmo poder que ele usa para resgatá-la de uma situação impossível da qual você não consegue livrar-se sozinha. Se você e o seu marido se encontram perante um problema aparentemente insolúvel e necessitam de que Deus trabalhe com poder em seu favor, erga os olhos ao céu para adorá-lo. Descreva sua dificuldade, que a deixa sem forças para enfrentá-la e peça que opere um milagre, mediante o poder do Espírito. Agradeça porque nada é impossível para Ele e confie que quando você estiver deslizando numa estrada escorregadia, Ele a levará para um lugar seguro. Minha oração a Deus. Senhor, entrego a Ti essa situação impossível. Sei que não temos condições de mudá-la, mas sei também que nada é impossível para Ti. Peço que por meio do poder do Espírito operes um milagre em nossa vida. Dá-nos uma fé maior para acreditar que estenderás Teu poder em nosso favor. Sei que firmaste os montes pela Tua força, pelo Teu grande poder. Tu me salvaste e me resgataste por toda a eternidade com teu poder. Ressuscitaste Jesus dentre os mortos com teu grande poder.
Pois, na verdade, Cristo foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Sei que nada é difícil demais para ti. Louvo-te porque és o Deus Todo-Poderoso do universo e o Senhor da minha vida. Tua palavra diz que teus olhos sondam toda a terra para fortalecer aqueles que te entregam totalmente o coração. Entreguei meu coração a ti para servir-te para sempre, para louvar-te, agradecer teu poder capaz de operar milagres na minha vida. Sei que sem ti não tenho força alguma, mas por ter entregado a minha vida inteira a ti, todas as coisas são possíveis, até mesmo a solução de uma situação impossível. Oro em nome de Jesus. Quando eu sei que preciso dizer palavras agradáveis. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Quais são as primeiras palavras que você e seu marido dizem um ao outro quando acordam de manhã? São agradáveis e positivas? Estão envoltas de amor e alegria do Senhor? Ou são movidas por ressentimento, decepção, expectativa frustrada de ontem? É importantíssimo que a mulher determine qual será o clima do dia para toda a família, especialmente para o marido. Como esposa, você poderá ter dificuldade de superar as emoções e os pensamentos antes de falar com seu marido pela manhã, principalmente quando tem muitas responsabilidades sobre seus ombros, muita coisa para fazer, não se sente bem, está aborrecida com ele ou não passou tempo suficiente com o Senhor na véspera para apaziguar o seu coração. E se perdeu o sono durante a noite por um motivo qualquer e não dormiu o suficiente, sua mente poderá estar ligada a pensamentos negativos antes do seu marido acordar. Talvez você já tenha pensado em muitas coisas para dizer a ele que não incluam palavras agradáveis. Se estiver mergulhada nessas questões antes de começar a falar, poderá iniciar o dia da maneira errada. O melhor a fazer no momento em que abrir os olhos de manhã é pedir a Deus que lhe conceda palavras agradáveis e doces para a alma do seu marido quando ele acordar e olhar para você, mesmo que imagine que ele não mereça isso naquele momento. Quando Deus lhe dá a atitude correta logo ao amanhecer, você vê a diferença que ela fará o dia inteiro até a noite. Seu marido reagirá de forma diferente da que faria se você tivesse lhe dito palavras grosseiras. A palavra branda é capaz de afastar muito sofrimento e trazer grande cura. Não vale a pena começar o dia de outra maneira. Minha oração ao Senhor. Senhor, oro para que me ajudes a fazer uma pausa todas as manhãs ao acordar, para agradecer-te o dia e pedir que me renoves com teu amor e alegria, de modo que as primeiras palavras que saírem da minha boca sejam agradáveis ao meu marido. Ajuda-me a pensar um pouco antes de lhe dirigir as primeiras palavras, a fim de planejar como poderia estabelecer um clima positivo para o dia. Dá-me um espírito gentil e carinhoso, para que palavras de ânimo fluam naturalmente de mim. Oro para que na próxima vez que vir meu marido ou conversar com ele, eu tenha palavras que trarão doçura à sua alma, saúde e ao seu corpo. Que elas adocem a saúde e a alma do nosso casamento. Sei que há ocasiões em que minha primeira reação não é doce nem agradável. Às vezes eu me preocupo e permito que os meus pensamentos e minhas palavras não tenham o intuito de glorificar-te. Nesses momentos eu dependo de ti para transformar-me, de modo que eu venha a ser um forte canal de comunicação para transmitir teu amor ao meu marido e à minha família. Ajuda-me a ser a pessoa que meu marido deseja ter por perto. Elimina meu hábito de pensar de maneira negativa, crítica ou sem fé. Capacita-me a perdoar tudo o que ele fez ou disse e que ainda permanece em minha mente. Entrego o passado a ti, a fim de que eu faça o que é certo hoje. Ajuda-me a sempre consultar meu coração antes de abrir a boca para falar. Oro em nome de Jesus. Obrigada por acompanhar a leitura destes capítulos do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito por Stormy Martin.